Olá, meus queridos e amados irmãos, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, dando continuidade, tá? Então, eu quero falar agora sobre Apocalipse capítulo 12. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para todos vocês, meus amados irmãos, queridos amigos, que se inscrevam no meu canal, aí onde está escrito inscrever-se em vermelho, que vocês dêem um like, se possível, compartilha, tá? E eu agradeço, tá bom? E roda a vinheta. Bom, eu quero falar para vocês hoje sobre a mulher e o dragão na Bíblia. O livro de Apocalipse, como eu disse para vocês há alguns estudos atrás, é um livro muito cheio de figuras de linguagem, de alegorias, que a gente tem que saber interpretar. E o livro de Apocalipse, como eu disse, ele é atemporal. Por que que ele é atemporal? Ele é atemporal porque, assim, ao mesmo tempo que João, quando estava na ilha de Patmos, um dos últimos, não é um dos últimos apóstolos, dos últimos apóstolos que ficaram, né? E que, não, que morreu de morte natural, mas que ele esteve exilado, né? Ele foi, de certa forma, um mártir também. Ele não morreu como os outros discípulos, porque os outros discípulos, eles morreram degolados, eles morreram, Pedro, por exemplo, morreu de crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer como Jesus Cristo, ele achava indigno ele morrer como Jesus morreu. E olha que Jesus morreu de uma morte, morrer de morte de cruz é uma morte cruel, terrível. Os romanos existiam muitos romanos ruins, né? Que é lá da região da Itália, próximo ali à região de Israel, ali na Ásia Menor, né? No continente do mapa mundi. Então, quando João foi escrever o livro de Apocalipse, que Deus deu a revelação para ele, Jesus disse: escreve o que vês e passa as 7 igrejas. E aí e o Apocalipse vai dando continuidade aos acontecimentos historicistas, né? Como eu disse para vocês, pretericistas, tem as pessoas que acham que é pretericistas, os historicistas que somos nós, os futuricistas que também somos nós, né? Então nós acreditamos que isso vem acontecendo várias coisas que estão se desenrolando e estamos chegando mesmo aos fins dos tempos. Os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo está acontecendo. A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai acontecer. E aí que começa o livro de Apocalipse, depois que Jesus arrebatou a igreja. Estou lembrando vocês sobre isso. Então, o que eu estou descrevendo aqui para vocês é isso. É o que aconteceu depois que o nosso Senhor Jesus Cristo levou a sua igreja, veio pela segunda vez e levou a sua igreja amada, né? Nós esperamos, nós os que cremos, nós os cristãos que amamos Jesus Cristo, nós desejamos que nós sejamos arrebatados e que nós não fiquemos nesses tempos difíceis. E eu vou ler aqui para vocês a passagem de Apocalipse, tá? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês ou depois pesquisar no capítulo 12. Eu vou dar uma descrevida para vocês aqui no capítulo 12, tá? Eu sei que eu tinha dito que eu ia falar sobre algumas passagens de Jesus. Eu não esqueci disso, eu vou falar sobre isso, mas eu achei importante antes de eu falar sobre. Eu estou em Mateus ainda, né? Eu comecei no livro de Mateus, descrevendo ali, né? As coisas que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ensinou e falou aos discípulos, para eles e para nós, aqui atemporal, como o apóstolo João fez, né? Então eu vou ler aqui, a mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Vamos ler aqui e descrever, tá, meus amados? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol,
Vocês sabem o que representam isso, meus amados? Esta mulher vestida do sol simboliza Israel, tá? Porque Israel é um país que foi perseguido. Este sol simboliza Jesus Cristo, vestida de sol. É o verdadeiro Israel que ama Deus, vestido de Deus, sabe? Então, é isso que simboliza aqui. A mulher é Israel, tá? Pensem nisso, tá? Para vocês poderem entender a passagem. E o sol simboliza Jesus Cristo, meus amados. Simboliza a presença de Jesus, né? Então aqui fala uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, tá? E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que simboliza essas 12 estrelas? Estas 12 estrelas aqui no livro de Apocalipse simboliza as 12 tribos de Israel, tá, meus amados? Teologicamente falando, né? Então, aqui também fala assim: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Essa passagem, vê como ela é atemporal? Aqui a mulher, ela estava para dar à luz a Jesus Cristo, ou seja, Maria estava para dar à luz a Jesus. E ela também foi perseguida pelo rei Herodes, tanto é que eles teve que ir para Belém, né, escondido, né? E os reis magos seguiram a estrela do Oriente, né? Para achar Jesus, porque eles queriam levar presentes para o Senhor Jesus, e que foi o que aconteceu. E eles não deletaram, não falaram onde Jesus Cristo estava. E Jesus nasceu numa manjedoura, no estábulo, simbolizando a humildade, tá? E aí ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Esse dragão vermelho simboliza mesmo o perseguidor de Jesus Cristo, né? O nosso inimigo, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Essas coisas, essas simbologias de 7 cabeças, 10 chifres, sobre cabeça 7 diademas, simbolizam os poderes da terra, ou seja, os reinos, os governantes, tá bem, meus amados? Que perseguiram a Maria e perseguiu a igreja depois disso, tá? E a sua cauda, aí olha como que é atemporal. E a sua cauda, aí o João já está falando do inimigo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, ou seja, dos anjos que serviam a Jesus Cristo. Eles se rebelaram contra Deus e resolveram seguir o anjo que era contra todas as coisas que falam de Deus, ou seja, ele se rebelou contra Deus. Ele era o anjo mais lindo, diz na palavra do Senhor, que ele era um dos anjos mais lindos, e ele se rebelou contra Deus. Por quê? Porque ele queria ser maior do que Deus, aquela sede do poder. Então, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, ou seja, ele queria arrancar, atrapalhar, tirar Jesus Cristo, matar Jesus Cristo, né? Mas ele, com a graça e a proteção do nosso Deus, porque a Maria e José, nessa época, estavam protegidos pelo poder de Deus. Os anjos do Senhor estavam acompanhando eles e dando-lhes instruções, tá bem, meus amados? E deu à luz um filho, Jesus Cristo, um varão que há de reger todas as nações. Jesus Cristo rege todas as nações. Você queira ou não, Jesus Cristo rege todas as nações deste mundo espiritual, físico. Jesus Cristo detém todo o poder, meus amados. Foi ele que morreu lá na cruz do Calvário por você. Foi ele que o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé em hebraico, o grande eu sou também, ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e lhe outorgou toda a autoridade. Ele pisou na cabeça de Satanás e expôs ele publicamente. Jesus Cristo pegou as chaves da morte e do inferno, tá? Lembrem-se disso, tá? Por isso que está dizendo aqui, ó,
e deu à luz um filho, um varão, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E não foi o que aconteceu? E aqui fala, né? E foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então Jesus está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Tá bem, meus amados? E a mulher fugiu para o deserto, porque Jesus subiu e a igreja continuou aqui na terra e o inimigo continuou perseguindo a igreja, os seus discípulos. É o que está dizendo aqui. Tá? Ela continuou fugindo, Israel continuou fugindo, o povo israelita, o povo que o Senhor escolheu. Nem todos os israelitas acreditam que Jesus já veio, mas os israelitas que acreditam que Jesus Cristo já veio uma vez, acreditam na sua segunda vinda. E o inimigo continua perseguindo a igreja até hoje, até nos dias de hoje, né? E aí, ela fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, tá bem, meus amados? Esses 1260 dias, diz aqui, que corresponde, né, a fuga é um tempo futuro, chamado de grande tribulação, tá? Corresponde a 42 meses, e esses 42 meses é de 30 dias cada, tá? Cada mês, entendeu? E isso corresponde a 3 anos e meio, tá? Que vai acontecer, isso é futurístico, né? Não, futuricista, tá? E aí depois fala aqui, aí é uma coisa muito espiritual, tá? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que simboliza o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, como vocês quiserem chamá-lo, né? E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aleluias, glórias a Deus. Miguel venceu o nosso inimigo, tá? E ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente que simboliza o inimigo, né? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz. Esse trecho aqui, meus amados, eu creio que fala antes de Apocalipse, quando ocorreu isso, quando Deus criou a terra, em Gênesis, tá? Por isso que eu falo atemporal, né? Está falando aqui quando Deus precipitou os anjos para baixo e o inimigo arrebanhou um terço dos anjos para a terra, né? Eu creio que é essa passagem, tá? João, quando ele tem a visão, dá uma misturada nas passagens da Bíblia, quando eles vão traduzir, está desta forma, tá? E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, aleluias, porque já foi o acusador de nossos irmãos, né? Porque o diabo fica acusando-nos dia e noite diante de Deus. Ele acusou Jó, né? Lá atrás, no comecinho, né? No Novo Testamento, né? Tanto é que ele tirou tudo de Jó, mas depois Deus deu tudo em dobro para Jó, né? No livro de Gênesis conta a história de Jó, tá bem, meus amados? E aqui, né? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ele foi derrubado, Jesus venceu ele com os seus anjos, com o arcanjo Miguel, né? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, aleluia. E pela palavra do seu testemunho, porque Jesus deu um bom testemunho. Jesus foi o único que não pecou nesta terra em carne. Nós todos somos pecadores e falhos, né? Jesus Cristo, ele veio, mas ele não pecou. E não amaram a sua vida até a morte, né? Não amaram a vida de Jesus. Tiveram muitas pessoas que não amaram
a sua vida até a sua morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora já está falando mesmo, né? Sobre a nossa vitória de agora, que já vai acontecer, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. O diabo, ele está no mundo espiritual. Porque Jesus disse na palavra dele, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está nas regiões celestiais lutando contra os anjos de Deus, quando a gente ora, e as nossas orações sobem como bolinhas, eu creio eu, como bolinhas de ouro, e ele tenta, sabe, catar as nossas orações, por isso que a gente tem que perseverar em oração, quando nós queremos alguma coisa, oração, jejum, né, consagração, uma vida reta diante de Deus, né, então o inimigo, ele sabe que resta pouco tempo para ele, então ele quer arrebanhar o maior número de pessoas pro lado dele, então ele está fazendo de tudo para arrebanhar as pessoas pro lado dele, de uma forma bem sutil. O inimigo, ele é sedutor, tá bem, meus amados? De várias formas possíveis, tá bem? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, ou seja, perseguiu a Israel, o povo de Deus, que dera à luz o varão, a Jesus Cristo, que já ascendeu ao céu, subiu aos céus e está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, tá, meus amados? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, ou seja, ao povo de Deus, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, fora da vista do inimigo, para que ela consiga, né, se sobressair, tá? E a serpente, ou seja, o diabo, lançou da sua boca atrás da mulher, atrás da igreja, atrás de nós, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou seja, tentando nos pegar de alguma forma, tá? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, tá? Isso são também alegorias, né? O inimigo, ele fica aqui, ele está batalhando contra nós, ele vai continuar batalhando depois da vinda de Cristo contra nós. E as pessoas que ficarem aqui vai ter que ficar lutando mesmo contra o inimigo, que ele vai tentar arrebatar pro lado dele, tá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que é essa semente? A semente que aceitou Jesus Cristo, né? Os restantes, né? E, graças a Deus que teve essa semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém, meus amados? É isso, que é o capítulo 12, meus amados, que fala sobre a mulher e o dragão, o povo de Deus e o inimigo, tá? E eu quero desejar para vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja iluminando cada um de vocês, em nome de Jesus, meus amados. Glórias a Deus.